Existe um vício que quase todo homem conhece, mas quase ninguém admite. Ele não aparece em exame, não deixa cheiro, não derruba ninguém na rua, mas rouba aos poucos a capacidade da pessoa de se conectar de verdade. Hoje a gente vai falar de luxúria, mas não do jeito da igreja antiga apontando o dedo, e também não do jeito debochado como se não fosse nada. A gente vai falar do mecanismo, de como funciona por dentro e por que a fantasia vicia. Porque o atalho cobra um preço e por que buscar prazer sem vínculo deixa a gente cada vez mais vazio. E para isso eu chamei alguém que junta os três olhares raros numa pessoa só: a psicologia, a teologia e a filosofia. E esse é o Faz Sentido Podcast, um espaço dedicado para falar sobre corpo, mente, espírito e empreendedorismo na vida real. Eu tenho aqui novamente o Marquinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tamo Reinaldo. junto Vamos lá mais uma mais uma vez, vez. falar de um assunto também que todo assunto é importante, né, tudo Aham. que a gente trata aqui é relevante, mas vamos falar sobre isso hoje, sobre a S- luxúria. Sobre esse tema delicado aí, Essa né? essa questão tão delicada, tão presente, que Aham. causa tanto sofrimento, Isso. tanto para homem como para mulher, mas, sobretudo para os homens, né, a gente Sim. percebe um sofrimento muito presente na vida dos homens por Uhum. conta dessa questão do excesso da Desse. luxúria, né. Então, Marquinhos, ó, já pegando esse gancho aí, qual que é o olhar, se eu for juntar o olhar da psicologia, da filosofia e da própria filosofia, teologia e da psicologia em relação a esse tema, os olhares. Puxa, cara, você pegar a questão da teologia, ela vai tratar isso como uma paixão, né, como um pecado capital, né, Uhum. dentro dos pecados capitais, aí que são 7, né, Uhum. a luxúria é um deles. Uhum. Então ali ele vai falar da luxúria como excesso que causa uma desordem espiritual, uma desordem no ser humano, que atrapalha o ser humano nessa relação com Deus, Sim. tá, e consigo mesmo e com o próximo. Sim. Quando a gente pensa na filosofia, a filosofia não trata isso como pecado, né, ela vai tratar isso como uma desordem, Uhum. né, mas que não é visto como pecado, ela simplesmente entende que a luxúria vai tirar de você essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de buscar as coisas superiores, porque você fica escravo daquilo. Uhum. E a psicologia também não vai tratar isso como pecado, né, ela vai tentar entender o que causa esse Uhum. sofrimento, por que que a pessoa vive nesse quadro, as emoções que estão presentes ali, ou a carência afetiva que provoca esse comportamento. Então, Uhum. as 3 áreas tratam desse assunto, mas cada um pensa de maneira diferente. Eu acho Sim. que a filosofia, a psicologia, ela tem uma linha Mas, mais para entender o que aquilo causa, sem entrar nessa questão de pecado. Agora, quando sim. se trata da teologia, que é um discurso sobre a revelação divina, Sim. isso é apresentado como um pecado. E assim, é algo que acomete muito homens, né? E Hum, é algo assim que, de certa forma, ele é oculto, né? Ele é proibido. E, e qual que é o ponto que diferencia quando... Porque assim, essa parte do prazer, ela é fisiológica e é sim, natural. sim, A vida parte dele, né? sim. E qual é a linha tênue que separa eh, o natural da luxúria? Onde deixa de ser só a parte fisiológica e passa a ser a Tá. luxúria. A luxúria é o excesso, né. Tudo que cai no excesso é luxúria. Uhum. Inclusive, a gente fala de luxúria pensando na questão da sexualidade, mas ela pode ser vista também, por exemplo, na com no come na comer no comer, em Uhum. outras práticas que a pessoa entra no excesso. Uhum. Porque a palavra luxúria, ela ela significa excesso e ela Uhum. ela vem lá do latim e era usado antes da palavra luxúria era usada a palavra luxo. Hum. E o que que é o luxo? O luxo é aquela pessoa que ela usufrui de coisas que são excessos. Né, uma comida que ela tem o luxo de comer, ou seja, é uma Aham. coisa que é rara, que é um Sim. excesso, ou ainda a pessoa tem uma roupa que é acima das outras roupas, é uma roupa de luxo. Então o Uhum. luxo está ligado ao excesso. E se Sim. luxúria vem de luxo, nós estamos pensando em Aham. excesso. Então a gente vai perceber que a pessoa está entrando nesse lugar da luxúria e não simplesmente do desejo, que é algo natural, Aham. quando se torna excesso. Aham. E esse excesso vai causar sofrimento, porque esse excesso vai gerar uma dependência, um sistema de recompensa e a pessoa fica refém daquilo. E a gente pode dizer então que a luxúria está mais nos valores excêntricos Uhum, do que os intrínsecos, né? sim.
Porque fazendo essa relação não necessariamente, é assim, é que a palavra luxúria você faz uma relação a primeira palavra que vem na cabeça é a parte do sexo, né. Aham, Mas é tudo que tá atrelado para lado de fora. pro lado de fora. O usar o fim como meio. Sim, o excesso, né, o excesso, Aham. buscar nas coisas uma forma de satisfação para tentar, preencher algo que está ligado ao campo Uhum. da existência interna. E é muito complicado, e por isso que ela, né, você colocou no começo, né, que não tem cheiro, que é uma coisa oculta, mas que Uhum. muitos se encontram nesse lugar. Porque a luxúria ela vai trabalhar, se ela vai existir numa coisa que é natural. Por exemplo, você pega a questão biológica, né, Uhum. a sexualidade é uma questão biológica, é o primeiro movimento de sobrevivência é através do sexo, né, Sim. a procriação, né, Aham. a comunicação dos genes, ele vem pela via do sexo. Sim. Então, a sociedade sobreviveu e sobrevive a partir disso. Então Aham. é um mecanismo de sobrevivência biológico. Então tá na gente, é uma necessidade fisiológica, tem um fator biológico, então Aham. ele existe. Sim. Aí depois vem o fator, psicológico, que é o fator da recompensa, né, Sim. que é uma questão até dos neurotransmissores. Aí Sim. você tem ali a dopamina, que não é a busca, que não é o prazer, mas ela É motiva motivação, a né. motivação para buscar o O prazer. prazer. Aí você busca o prazer traz uma recompensa. E aí o cérebro já começa a entender que se tem uma recompensa e aquela recompensa é prazerosa, eu vou buscar isso. Mais do mesmo. Aí quando você busca isso, o neocórtex, né, que é o Aham. lugar do raciocínio, ele tem uma baixa, ele não consegue. É Aham. quase que ele vai se anulando a capacidade de Sim. raciocínio, de autocontrole. Porque você só quer buscar o quê? Aham. A satisfação e a O prazer recompensa imediato. daquilo. Aí tem esse fator que é neuroquímico. Uhum. Aí vem um fator também que é emocional, porque ali a busca daquilo traz aquela sensação de alívio da angústia, do alívio da ansiedade, Uhum. do vazio que a pessoa está vivendo naquele Tipo uma momento, fuga. a solidão. Então Sim. a pessoa, então assim, tá vendo que por que que é difícil? Porque tem vários componentes que estão presentes Uhum. nesse lugar que é a Sim. luxúria. Não é uma coisa tão simples assim de se tratar, porque tem questões biológicas, né, de sobrevivência, tem questão neuroquímica, tem questão existencial, emocional, e aí se torna um Aham. lugar onde as pessoas ficam e têm dificuldade de sair. Aí tem aquele olhar que você comentou comigo uma vez sobre a luxúria, a busca da recompensa sem vínculo. Uhum. Você poderia decorrer em relação a Sobre isso? isso, É. é porque como a luxúria, ela é uma ela tá ligada até a própria visão teológica, ela critica a luxúria, porque a luxúria ela vai para um campo de egoísmo, enquanto que uma vida saudável é uma vida de doação. Uhum. Então, na luxúria, seja ela através da pornografia ou da masturbação, ou ainda Da do fantasia? consumo de sexo Hum. com, Aham. que você não cria vínculo, Sim. você está usando o outro, né, você está fazendo do outro um objeto, então você está Objetificando. pensando em você e Sim. não no outro. E como eu falava para você que as pessoas têm muita dificuldade de se conectar com o outro. Uhum. Inclusive a pornografia, ela traz isso, porque você Uhum. de alguma forma pela fantasia você se conecta sem pagar o preço daquilo que a relação ela traz, né, Aham. porque todo relacionamento, você tem que viver uma série você vive uma série de realidade no relacionamento, Aham. né, você precisa ter paciência, você tem que fazer renúncia, você Sim. tem que Concessões. concessões, aí você vive a vulnerabilidade, porque o outro Uhum. não está no dia bom, então São 2 pessoas inteiras se inteiro, relacionando, né, isso. luz e Quando sombra. você, busca isso, você não precisa entrar em contato com a vulnerabilidade, porque você consumiu, você não Uhum. entra em contato com ninguém, então você não vai ser desprezado por ninguém, você não tem o perigo de receber um fora, ou o perigo dessa pessoa te trocar por outra. Por quê? Porque você só está buscando Uhum. algo, sem a necessidade do vínculo, Uhum. né. E essa objetificação, né, que a gente fala, tá muito atrelado também ao lugar que a pessoa se encontra, né. Uhum. Porque, um exemplo, se a pessoa, ela se coloca como um objeto no sentido de que o valor dela tá em ela ser útil, em ela ser do lado de fora. O valor dela tá no que ela pode proporcionar para outra pessoa. Uhum. Se ela se coloca nesse lugar, logo
o mundo é um mundo que ela enxerga pro lado de fora, a referência dela é o lado de dentro. Então, Sim, se a pessoa tende a olhar o mundo de uma forma de que ela é útil, que ela é prestativa, que o valor dela tá no que ela pode fazer, a tendência dela ver uma outra pessoa dessa forma também é muito grande, né. também, também, porque ela projeta, né, ela vê o outro como um instrumento. Ela Uhum, ela tem dificuldade de ver o outro como um ser humano. uhum, Ela vê o outro como instrumento, né, então e aí tem outras questões também, né, porque você pega muitos jovens, eles foram introduzidos nesse mundo da sexualidade, por exemplo, assistindo coisas onde, por exemplo, assistindo pornografia, por exemplo, uhum, a mulher ali, por exemplo, é um objeto e uhum, ali é um objeto de prazer, de satisfação, até de violência, alguma coisa assim. uhum, Então o outro vai ser sempre um objeto de satisfação. uhum. Então se ele se enxerga como alguém só da parte do ponto de vista da utilidade, ele vai enxergar o outro Eu também também como como objeto de utilidade. Ela existe ou ele existe para satisfazer aham, o meu desejo, não como uma pessoa que tem um modo de pensar diferente, que pode dizer não, que pode não estar no bom dia, ele só quer o outro como objeto. aham. E esse tema, ele não é muito, falado, né, mas assim, e é pelo fato de ele ser nesse lado do oculto, né, de fazer escondido. Tem um dado que eu puxei aqui, ó, pra Hum, você ter ideia, só o stream de pornografia, ele tem 48 bilhões teve 48 bilhões de visita em 2023. Isso é uma média de 42 milhões de acesso por dia. E com uma sessão de pelo menos cada pessoa ficando 10 minutos ali. E 78% é pelo celular. Então, assim, você vê que é algo, assim, que é feito ali no banheiro, né, quando ninguém tá vendo. Então, assim, acomete muito homens, cara. Ô, 78% é um número bem, né, considerável. bem considerável. E aí tem um outro dado aqui que fala que você pode juntar os streams Netflix, Amazon, você pode juntar Disney, que não dá nem a metade da quantidade de acesso que dá. Então, assim, ele não é muito falado, né, não é muito difundido, mas é que pode ver, tá no cerne de praticamente quase todos os homens, cara, 78%. Então, porque olha que interessante, mas se você considerar que o sexo, né, ou as coisas ligadas ao sexo é de uma necessidade fisiológica, Uhum. né, ninguém esconde que está comendo, Aham. exceto pessoas que têm uma compulsão e Sim. tem uma crítica da família, ele vai esconder, mas naturalmente você não Aham. esconde isso. Mas a questão do sexo tem um tabu em relação a isso, né. Esse Uhum. tabu que vai gerar toda essa coisa do oculto, do Uhum. escondido, e as pessoas vão consumir, como eu falei, você vai ter uma questão que é da biologia, que é a questão fisiológica, você tem um sistema de recompensa, tá, e você tem ainda uma questão que vai de encontro às necessidades emocionais, Uhum. que é a necessidade de conexão, que preenche momentaneamente o vazio, que Uhum. tira você da solidão, eh, enfim, tem uma série de coisas nesse sentido. Agora eu fiquei pensando algo, você tocou nesse dado, e tudo que vai facilitando, vai gerando mais consumo. Uhum. Porque, você no nosso tempo, por exemplo, se você quisesse ver alguma coisa ligada à pornografia, né, tinha os horários específicos que aquele programa passava na Aham. TV, ou você tinha que ir para uma banca de jornal, onde aquelas revistas ficavam num lugar específico, ou numa locadora que também Uhum. então, tudo isso dificultava, mesmo que a pessoa tivesse um pouco de vontade de vivenciar aquilo, ela Uhum. tinha todo um Ela tem que se caminho, expor, né. tinha que se expor. E hoje não. Aham. Hoje a pessoa não precisa se expor a nada disso. Então, muitas vezes a pessoa se ficava inibida ou até nem entrava nesse não que não tinha desejo, mas que de alguma forma, se privava disso pelaquilo que as pessoas Uhum. poderiam ver, enxergar. Mas hoje não, hoje como você falou, você num celular na tela do celular, no seu canto, Uhum. escondido, no seu lugar, isso não tem lugar, você pode estar em qualquer lugar, você pode acessar o Uhum. celular, e aí você Sim. pode acessar o que você quiser Aham. nele. E é muito louco, né, porque você tem esse não deixa de ser uma fuga, é um Uhum, vício, né, uhum, é uma busca por prazer sem é uma recompensa sem esforço, e é algo que a pessoa consegue alcançar na própria fantasia, né. uhum, Então, assim, não é uma droga exógena. O cara tá viciado em bebida alcoólica, ele faz um movimento de parar de ir no bar, um exemplo. uhum, E aí você tem várias coisas. Pior disso é que é algo dentro, né. O cara é simplesmente ele ficar ali no escondido, que ele consegue alcançar isso, e é um vício, né.
É um vício, como todo vício, Uhum, sempre você precisa de dose maior para sentir menos ainda o resultado. uhum. Então, dentro desse contexto aí, é algo assim, que isso que esse ponto que eu queria chegar. Muita gente encarar isso como algo normal. "Ah, é de homem, todo homem faz".